Olá pessoal, sou o Vinícius, integrante do grupo PET Química, e essa é mais uma edição do nosso Boletim da Química, e também do nosso programa Conhecendo a Química na UFVJM. Hoje teremos aí uma roda de conversa com o professor Wallace Torres Pio dos Santos e a doutoranda Larissa Magalhães de Almeida Mello. E antes de iniciarmos nossa roda de conversa, não se esqueça de deixar seu like no vídeo aí, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, para ficar por dentro de todos os nossos novos vídeos aí. E caso queira ver alguma outra edição do Boletim da Química, só acessar nosso canal e os vídeos estarão disponíveis por lá. E antes de mais nada, agradecemos a presença de todos por terem aceitado o nosso convite também. E esse é um espaço muito importante aí para os nossos estudantes, para que eles conheçam mais aprofundadamente aí a importância e a qualidade de ensino desenvolvido na UFVJM. Bom, eu acho que eu já falei demais. Então, para iniciarmos aí com nossa roda de conversa, gostaríamos aí de pedir aí ao professor Wallace e a Larissa Mello para se apresentarem. Ok, pessoal, bom dia. Meu nome é o professor Wallace Torres, sou professor do Departamento de Farmácia aqui do FVJM, desde 2009, né? Já estou aqui na universidade. Minha formação na Universidade Federal de Uberlândia, praticamente toda a minha carreira de formação acadêmica foi nessa universidade, graduação, mestrado, doutorado. Tive uma oportunidade, uma experiência na Universidade de Oxford, na Inglaterra, um pós-doutorado, no ano de 2018-19. E a gente vem trabalhando aqui na universidade, né, nos programas de pós-graduação em Química, onde temos bastantes alunos de mestrado, doutorado e de iniciação científica também. Já tivemos alunos de iniciação do próprio PET Química, né, vários alunos passaram no nosso grupo, né. O nosso grupo chama Grupo de Pesquisa em Eletroquímica e Eletroanalítica. A gente desenvolve projetos voltados para desenvolvimento de sensores eletroquímicos, né, de baixo custo, portáteis, simples e rápidos para aplicações diversas. Entre elas, atualmente no nosso grupo, são voltadas para a linha forense, para a identificação de drogas ilícitas, né, em amostras apreendidas. E também a gente tem uma outra linha também de trabalhar com fluidos biológicos, controle de doping, né, para fazer sensores portáteis, aplicação de identificação de drogas, né, que são banidas, né, de competições esportivas, para a gente detectar de forma rápida e simples. Nós falamos de fazer uma triagem para poder identificar as drogas. Dentro do grupo, atualmente, a gente tem hoje são mais de 10 alunos, né, de pesquisa. Entre esses 10 alunos, a gente tem 6 alunos de doutorado. E entre esses alunos de doutorado, né, a Larissa, eu vou passar a palavra para ela, ela é uma das alunas de doutorado do nosso grupo, que está voltada, né, ela fez mestrado no nosso grupo também, ela vai falar um pouco aí, e está na linha de forense. Então, vou deixar a Larissa se apresentar. Bom dia, gente. Como a Alice falou, eu sou doutoranda em Química Analítica, com foco em Eletroquímica, né, para o desenvolvimento de sensores na área forense, pela UFVJM no grupo do GPED. Eu fiz meu mestrado também em Química Analítica e eu sou graduanda em Engenharia Química e bacharel em Ciência e Tecnologia também pela UFVJM. Então, eu já tenho um histórico de quase 10 anos aí na faculdade. E agradeço aí por se apresentarem. E agora, vamos iniciar aí nossa roda de conversa com o objetivo aí de conhecer mais sobre a linha de pesquisa de vocês na área da química forense, com foco em novas substâncias aí, psicoativas, que seriam as NSP. De primeira pergunta aqui, queria direcionar os dois. O que os motivou a atuar nessa linha de pesquisa e de qual maneira vocês veem que os estudos têm contribuído para as suas vidas acadêmicas, suas experiências e suas contribuições pessoais, que foram adquiridos ao longo desse período e em relação às perspectivas futuras. Vocês poderiam contar mais a respeito sobre isso para nós? Bom, eu vou começar e vou passando para a Larissa aqui algumas coisas. Bom, a motivação, ela passa-se por uma demanda, né? Há uma demanda na linha de perícia forense, né, de investigação forense, porque estão surgindo muitas novas drogas sintéticas, né? Do inglês vem do NPS, na verdade. Essas novas drogas sintéticas, elas precisam, né, passar por um controle da segurança pública, para você poder colocar o traficante de drogas, enquadrar ele no crime de tráfico de drogas. E dentro de uma perícia forense, essas identificações de drogas tradicionais, como cocaína, maconha, LSD, elas já existem métodos, por exemplo, métodos de identificação rápida, que a gente chama de métodos de identificação preliminares. São os colorimétricos. Você pinga um reagente, ele muda de cor, ali já vai dizer se é possível ter a droga ou não. E ali o cara ele é autuado, né, uma prisão em flagrante delito, aguardando um teste definitivo, com um equipamento mais robusto, um equipamento que vai confirmar a presença da droga, né? Por exemplo, um cromatógrafo líquido de alta eficiência com espectrometria de massa ou gasoso com espectrometria de massa, são os mais usados. Só que esses equipamentos de grande porte só tem nas grandes regionais do Brasil.
né, normalmente nas cidades bem maiores ou capitais, né? E isso dá uma demanda muito grande de análise, e acaba que as outras regionais, ou mesmo esses testes preliminares, é uma demanda muito grande. Então, para novas drogas sintéticas e também para as drogas tradicionais, e devido à grande presença de novas drogas, que são mais de 50 novas drogas que surgem por ano, né, de substâncias, esse cenário de testes rápidos ele não existe. Então, há uma demanda de desenvolver métodos para que sejam rápidos, simples, identifiquem essas drogas e possibilitem tanto a segurança pública já combater o tráfico e também para a segurança, para a saúde pública também, porque essas drogas são uma ameaça à saúde pública, porque você não sabe os efeitos, né, toxicológicos dessa droga. Então, você tem que conseguir controlar essa droga o mais rápido possível para que ela não esteja sendo usada para fins recreativos, sem conhecimento, por exemplo, dos efeitos dessa droga. Então, quando você aprende uma droga dessa na perícia, ela identifica, comunica a Anvisa, opa, tem uma nova droga aqui, vamos torná-la proscrita, mas aí precisa de um método para identificá-la. Então, esse é um cenário da motivação. A gente trabalha sobre uma demanda que foi criada ao longo dos anos, né, desde quando se começou a fazer essas drogas novas sintéticas, que hoje realmente é necessário desenvolver esses métodos. A perspectiva, como que isso melhora, a parte acadêmica, né, eu vou passar isso para a Larissa responder, e também até uma perspectiva, assim, ela também já pode emendar de perspectivas futuras dos nossos projetos, que ela está bem engajada com toda essa parte, tá? Então, Larissa, pode falar um pouco mais aí do que isso agrega para o grupo, que eu acho que é uma das perguntas do Vinícius, e também nossas perspectivas futuras de aplicações para essas drogas. Tá. Eu acho que o professor Wallace já falou bem, que é a questão de alinhar aquilo que a gente tem interesse com a demanda que existe, para ter uma pesquisa aplicável na vida real, né? Não está desenvolvendo uma pesquisa que não seja aplicável. Então, a gente tem a demanda e algumas pessoas têm interesse em estar trabalhando nessa área, que é o meu caso, que desde o início eu já tinha interesse na área forense e existe essa demanda, então a gente foi trabalhando desde o meu mestrado nessa linha de pesquisa. Quanto ao crescimento, tanto dentro da área acadêmica, quanto também na parte pessoal, são diversas as experiências que são proporcionadas, né, dentro da pesquisa. Então, de fato, não só na área forense, mas a pesquisa de uma forma geral, ela proporciona isso. No meu caso, eu posso falar que uma das coisas mais importantes são as parcerias. Então, a gente consegue parcerias com N laboratórios de outras universidades, por exemplo, da UFES, da UFO, a UFMG, Unicamp, laboratórios dentro das polícias também, da Polícia Civil de Minas Gerais e do Distrito Federal. Então, eu tive a oportunidade de conhecer esses laboratórios, de estar indo nessas universidades, o que é, assim, muito bom, tanto para trazer esse conhecimento para dentro da UFVJM, quanto também para o crescimento pessoal, né? Além disso, a gente teve experiências muito boas com participação de eventos nacionais e internacionais, inclusive com prêmios nas categorias de pôster e apresentação oral, não só da minha parte, mas de outros componentes do grupo do GEPED, e também as perspectivas futuras de estar firmando mais parcerias e aplicando os nossos métodos na rotina de laboratório da polícia. Então, tem essa perspectiva de futuramente ser um método a ser implantado quando tiver apreensões dessa natureza. Então, a pesquisa está já num momento em que os laboratórios da Polícia Civil estão já se equipando para estarem aplicando isso de fato. E, de forma pessoal, a perspectiva é continuar na área da pesquisa, talvez fazer um sanduíche, um pós-doc, né? Continuar aí trabalhando. Só complementando o que a Larissa está colocando, a parte assim, é muito importante para a vida acadêmica, dentro de qualquer projeto de pesquisa, né? Ele vai te agregar muito conhecimento. Então, é muito importante, igual o próprio PET, de todas as áreas, e o da Química, que é a nossa área, se envolver bastante. Ele se envolve com pesquisa, mas vocês já devem ter essa experiência, que isso enriquece muito a sua formação acadêmica. Porque você, nas aulas, durante o seu curso, né, você vai aprendendo ali diretamente o que você precisa saber para ser formado naquela área, mas a vivência de um projeto de pesquisa, numa bancada, ou mesmo que não seja na bancada, numa pesquisa teórica, que seja, ela te agrega muito conhecimento. Então, esse crescimento profissional dentro da área, ele é enorme, né? Então, assim, todos os, acho que, alunos que passaram por projetos de pesquisa na vida acadêmica, eu posso dizer, com certeza, esses alunos tiveram um ganho a mais na sua formação. Não, eles chegaram no mercado com um amadurecimento muito maior do conhecimento que ele adquiriu da forma tradicional, né? Que é só aquele ensino onde você tem ali as suas ciências básicas que você precisa aprender, mas quando ele vai lá para um projeto, pesquisa, e vê a aplicação daquilo que ele está aprendendo, aonde que aplica, como é que desenvolve, isso é fundamental, eu diria, para a formação de qualquer graduando, né? Tem gente que, eu não gosto de fazer, eu não tenho vamos dizer,
a veia científica, não necessariamente você não precisa desenvolver um projeto de pesquisa para ser um cientista, né? Para fazer um mestrado, um doutorado. Você pode começar num projeto, enriquecer seus conhecimentos naquela área e depois atuar, de fato, no mercado, numa certa área da sua profissão. Então, por isso que acho que todos deveriam passar por algum momento aí fazendo algum projeto dentro da sua formação acadêmica. Bom, pessoal, de suma importância aí, compartilhamento de suas perspectivas aí também e suas motivações aí para os novos alunos aí que estão querendo adentrar dentro da iniciação científica, principalmente na área de vocês. A próxima pergunta aí vai ser direcionada para o professor Wallace, que seria de que forma você avalia o impacto da pesquisa para provas na justiça? Entendi. Bom, como eu disse lá no início, né? Então, assim, já é uma demanda deles. Eles não têm, vamos botar, se um traficante hoje é preso, e uma dessas drogas que a gente investiga, né? Por exemplo, essa que motivou essa entrevista, uma triptamina sintética, o teste preliminar dela, o colorimétrico dele, ele não é eficaz, né? O que tem ele que dá resultado para ele, dá para resultado também para LSD, por exemplo, tá? Inclusive, esses testes colorimétricos, eles dão muito falso positivo e falso negativo. Então, você não tem uma segurança para dar um flagrante delito no traficante. O que acontece? Se você não pode confirmar que é a droga, em muitos casos a gente nem tem um teste colorimétrico, né? Que, na verdade, esse teste para triptamina nem é um teste para ela, é para um outro reagente. E aí, se você tem um teste, por exemplo, se você tem uma droga e não tem um teste rápido para ela, o traficante vira ali para na hora da prisão dele, ele sabe que não existe o teste, ele vai falar assim, ó, não é droga, estou carregando aqui um bicarbonato, é um pó branco, é um polvilho, ou é um comprimido de medicamento. Então, se você não tem um teste para confirmar que dali é droga, ele pode pedir um habeas corpus e ser solto. É lógico que aquela droga depois vai ser analisada por um definitivo, vai confirmar que é droga, ou que vai ser uma possível droga, que depois vai se tornar proscrita, né? E aí, só que naquele momento, se a droga já era proscrita, no caso, e não tem, que é proibida, né? E não tem um teste para ela, ele foi solto. Então, como é que você vai ligar para ele depois e pedir para ele voltar lá na delegacia para ser preso? Ele não vai voltar. Então, tem uma lacuna aí na segurança pública, no sentido de que você não tem um método para fazer a apreensão ali naquele momento. Então, essa prova, essa eficiência, né, se o método, a gente tem um leque de métodos para essas novas drogas, a gente vai municiar a perícia e investigação forense para conseguir atuar melhor nesse combate ao tráfico de drogas, entendeu? Uhum. E a segunda parte aqui da pergunta seria se existe alguma outra área de interesse do senhor. A gente tem também outras áreas de interesses, além dessa parte forense, né? Nós desenvolvemos sensores, por exemplo, a gente já tem uma demanda, né? A Larissa pode depois até comentar, por uma aplicação, por exemplo, ambiental, de crimes ambientais, de contaminação, por exemplo, igual o caso da Samarco, né? De Brumadinho, que a gente pode investigar alguma presença de alguns metais pesados, alguns metais tóxicos, a gente avaliar um dano ambiental causado, usando sensores também eletroquímicos, portáteis, simples. A gente tem uma demanda também de controle de qualidade para a indústria farmacêutica, aonde que esse controle de qualidade é feito com equipamentos de grande porte. A gente pode estar diminuindo os custos dessa indústria, ou também atuando para melhorar a eficiência de medicamentos manipulados, que é um dos trabalhos que a gente faz no grupo, né? Montar kits de análise para medicamentos que têm extremamente riscos de ser manipulados, que nós chamamos de baixo índice terapêutico. Então, tem essas vertentes também no grupo, tá? Sim. E também a última parte aqui, qual a importância dessa pesquisa para as provas na justiça e no meio científico? Bom, acho que para a prova para a justiça, acho que eu já falei. Vou deixar a Larissa comentar aí se ela quer agregar alguma coisa para o meio científico, né? Então, deixa ela falar. O que você acha aí, Larissa, que você pode comentar? Só para complementar, a parte da ciência forense no Brasil, que é muito ampla, a gente está aqui falando só da parte de drogas, mas ela é bem ampla e ela ainda está crescendo muito. Então, como que essa ciência forense ela cresce dentro do Brasil? É uma junção das pesquisas que as pesquisas são desenvolvidas dentro da universidade e os peritos. Então, a gente desenvolve dentro da universidade métodos, no nosso caso, sensores, eletrodos, mas existem diversos pesquisadores dentro de universidades para desenvolver novas metodologias para serem aplicadas na área da perícia. Então, a gente sabe, inclusive, que algumas substâncias, no caso de drogas,
Aqui no Brasil, elas só foram identificadas porque houve essa conversa entre vários laboratórios dentro de universidades e o laboratório da perícia. Então, é um desenvolvimento em conjunto, e isso é o que mais, que eu acho mais importante, que está proporcionando para a justiça de uma forma geral, né, para o Estado. A pesquisa, ela torna as ciências forenses mais confiável, ela traz metodologias que são de fato aplicáveis. E no caso do meio acadêmico, meio científico, a gente tem uma área muito ampla, porque a gente pode estar desenvolvendo novos sensores, novos eletrodos, a gente consegue identificar novas substâncias, como o professor Wallace falou, são muitas substâncias que surgem no decorrer de um ano, e isso contribui para a proibição dessas substâncias na área da parte de drogas. Então, quando a gente consegue identificar de forma positiva a estrutura química, existe uma conversa com os órgãos do governo, por exemplo, a Anvisa, a gente vai relatar para eles, da mesma forma que a perícia relata, e a partir disso é que essas substâncias são proibidas. Então, existe toda essa junção entre pesquisa, perícia, para essa área das ciências forenses e para o Estado brasileiro, né? Sim, queria agradecer aí pela resposta de vocês. E agora eu tenho uma pergunta aqui para a Larissa, e que seria quais as dificuldades encontradas ao desenvolver essa pesquisa? Nos últimos anos tem sido investimento, né, a verba, eu acho que, de uma forma geral, na área da pesquisa isso foi um problema, esperamos que nos próximos anos isso melhore. É uma área pouco valorizada ainda, então a gente tem essa dificuldade de, muitas vezes, a população não sabe o que nós estamos fazendo, não só pesquisador na área da química, mas qualquer pesquisador, e aí isso acaba afastando alunos da pesquisa, né, da pós-graduação, porque muitas vezes o aluno nem sabe o que o pós-graduando faz, então acaba tendo poucos alunos interessados. Não é o caso do GEPED, que o nosso grupo acaba tendo uma demanda muito grande, porque muita gente tem interesse, né, no trabalho que o professor Wallace desenvolve, mas eu vejo isso de uma forma geral, principalmente investimento, que limita muito o que a gente pode fazer, que a gente depende da verba pública, e alunos que tenham interesse em estar trabalhando. Então, acho que a divulgação também ela é importante para isso, para estar comunicando com o pessoal, tanto da UFVJM quanto de outras universidades, os potenciais da pesquisa, né, na área da química e em outras áreas também. Sim. E nossa próxima pergunta seria para os dois, no caso, ou caso algum dos dois queira responder. Em sua maioria, trabalho da polícia e dos peritos criminais, mas gostaríamos de entender um pouco mais sobre como funciona e qual a função dos pesquisadores nesse tema, ou seja, na atuação nos casos. Não, a gente não tem, nesse caso, assim, a pergunta, eu não estou conseguindo entender a pergunta direito, porque, na verdade, assim, existem dois meios, né? O perito tem a função dele de fazer laudos. O perito vai fazer o laudo pericial dele ele precisa testar por meio de métodos científicos, tem uma regra lá que ele tem que usar, né, para dar o laudo. Os pesquisadores, na verdade, eles vão desenvolver os métodos para os peritos usarem, então nossa função é essa. Então a gente não pode dar laudo pericial, a gente não é perito. Então, assim, inclusive até todas as drogas que a gente trabalha aqui, na verdade, a gente faz lá nas polícias. O pessoal desenvolve sensores aqui na universidade. Então, não tem a droga, não fica aqui. A gente faz as drogas lá nas parcerias. Quando a gente acaba de desenvolver o sensor, a gente vai lá e aplica. Deixar isso bem claro. Tá? Sim. Então, por exemplo, a função deles na hora que chegar uma demanda de apreensão lá, eles vão lá e fazem a análise da droga apreendida e dá o laudo. Aí faz o preliminar, como eu disse no início da pergunta, da entrevista, e depois faz o definitivo. No nosso caso, como pesquisadores, e a Larissa, como pesquisadora do projeto, ela desenvolve métodos para facilitar a vida do perito, entendeu? Então, assim, o que a gente faz o perito está com dificuldade para determinar uma droga. Então, a gente vai desenvolver um sensor, a gente usa uma droga modelo aqui, depois vai lá e aplica lá. É basicamente isso mesmo aí, na verdade. Era mesmo para saber a atuação dos pesquisadores nesses casos, entendeu? A nossa atuação é desenvolver novos métodos para que eles facilitem as vidas deles. E aplicando na sociedade, pode falar isso. É porque as ciências forenses é uma ciência como as demais, ela só é mais nova. E os peritos, eles utilizam das ciências forenses para estar trabalhando na rotina deles. E o que os pesquisadores fazem é desenvolver metodologias, métodos, equipamentos para serem aplicados na área forense, nas ciências forenses. Então, a gente desenvolve uma metodologia para eles utilizarem no trabalho do dia a dia deles. Então, o pesquisador dentro da universidade, dentro das ciências forenses, ele olha o que tem demanda, desenvolve um método, um equipamento, alguma coisa, e o perito, ele aplica isso nas atuações criminais. Sim.
Então, vamos passar para a próxima pergunta aqui. As técnicas eletroquímicas para identificação de NSP têm sido muito divulgadas no meio acadêmico, mas quão próximo isso está a ser aplicado no cotidiano? Quer responder, Larissa? Como eu já tinha comentado, a gente vem desenvolvendo esses métodos, né? São muitas as novas substâncias psicoativas, então existe uma demanda muito grande, porque conforme vai surgindo novas substâncias, a gente tem que desenvolver toda a metodologia para cada grupo, mas nós estamos muito mais próximos de uma aplicação real, porque a gente, com essas parcerias com a Polícia Civil, tanto do Distrito Federal quanto de Minas Gerais, a gente tem ido no laboratório deles, tem mostrado que a metodologia funciona, então a gente vai, aplica nas amostras que eles têm, e chegou num patamar onde, atualmente, os laboratórios já estão adquirindo os equipamentos que a gente necessita para estar fazendo essas análises. Ou seja, o próximo passo é eles implementarem isso na rotina. Eles já foi demonstrado que o método é eficaz, então agora está aplicando no dia a dia dos peritos, mas já está no procedimento já bem empolgante, inclusive, que é da aquisição dos equipamentos. Sim. E queria perguntar também, quais os requisitos para aqueles que têm interesse em buscar uma iniciação na área de vocês? Ter força de vontade, paixão por pesquisa e estar disposto, né? Na verdade, tem que ter um horário disponível, né, para trabalhar, que às vezes chega um aluno no laboratório com bastante carga horária, então é muito difícil ele encaixar. Mas ele tem que ter, gostar da área, né? Achar que a área é o que ele agrada. A pesquisa, os alunos acham, muitos alunos às vezes acham que tudo vai dar certo, então pesquisa, a palavra que você poderia encaixar em pesquisa é resiliência, né? Você tem que ter bastante. Então você tem que ter um cara que seja paciente, que seja estudioso também, porque você não vai dar certo da primeira vez, nem da segunda, vai demorar para dar certo. Então a gente tem que ter paciência para desenvolver e ter ali o instinto de pesquisar, de tentar ter o interesse. Por exemplo, uma das coisas que mais chama atenção, né, no grupo de pesquisa, né, nos alunos que conseguem realmente avançar bem nos seus projetos, são aqueles alunos que estão intrigados com o que está acontecendo, né? Então o orientador às vezes passa lógico que no início ele não precisa saber tudo, ele vai ser orientado, sempre vai ser orientado para isso. Mas o interessante é ele sempre buscar o conhecimento também, tentar entender o que está acontecendo. Por que eu estou fazendo isso, né? Quais os motivos que eu estou fazendo isso? Por que isso aqui está acontecendo? Por que acontece isso? Então, se está dando errado alguma coisa, porque justifica alguma coisa está acontecendo. Vai tentar buscar aquilo ali. As informações estão levando e ele está deixando aquele erro. E isso muitas vezes já está na literatura já. Então, se ele lê um pouco, então ele não precisa esperar. Às vezes ele vai conversar com o orientador dele uma semana depois, que o orientador às vezes está viajando, está com aula, ou ele não consegue conversar com o orientador naquele dia, por exemplo, mas aí, enquanto isso, ele vai ficar parado, esperando? Não, ele vai ler, ele vai discutir, ele vai fazer discussão com o grupo de pesquisa dele. Então, para participar de pesquisa, tem que ter esse feeling, assim, tipo, ser curioso, né? Você ter uma curiosidade do que você está fazendo e ter força de vontade de falar assim, não, eu vou fazer, eu vou pesquisar isso daqui. E lógico que sempre orientado. Eu não sei fazer a pesquisa, então nós vamos te orientar a fazer a pesquisa correta. Como que eu faço a pesquisa para buscar as informações? Isso tudo vai ter orientação. Mas chegar no laboratório e dizer assim, eu gosto de forense, vou trabalhar com forense e tudo vai dar certo. E na hora que a primeira vez que der errado, ele já desanima e não quer fazer mais, aí ele não vai parar em nenhum laboratório de pesquisa, não só de forense, como nenhum deles. Porque todos eles vão ter seus percalços, seus desafios, suas dificuldades, né? Então é isso. Então, para trabalhar, tem que ter esse perfil. Como aluno, eu posso falar que com certeza tem que ter resiliência, que as coisas nem sempre dão certo, o que é normal na pesquisa, mas se você gosta do que você faz, se você tem interesse, se você é empolgado com a sua área, aí você não desanima. Então, ter a resiliência é extremamente importante. Sim, essas palavras aí é de suma importância mesmo para quem está querendo iniciar mesmo na vida, na iniciação científica. Então, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença de vocês, o convite aceito de vocês aí em nossa roda de conversa. E caso queiram falar alguma fala final, por favor, fique à vontade. Então, parabenizar vocês, né, pela essa iniciativa. Acho que é sempre importante divulgar, né, para todos que estão, para os alunos de Química, né, é um curso fantástico, né, então, e para os outros alunos também que querem engajar nessa parte química, tem várias áreas diferentes, e os alunos saberem do que os pesquisadores de área de Química na universidade estão fazendo é muito importante. Então, parabéns pela iniciativa do PET, por vocês fazendo essas rodas, né, que vão passar por outros pesquisadores, que isso é muito importante. Tá bom, Vinícius? Parabéns a você e ao PET e à organização do PET, coordenadores. Obrigado.
Você quer falar alguma coisa, Larissa? Não, Então, eu também parabenizo vocês. então, obrigado. Então, pessoal, antes de finalizar, não se esqueça de deixar seu like aí no vídeo, ativa as notificações e para ficar por dentro de todos os vídeos aqui no canal. E na descrição aí, tem todas as citações e trabalhos abordados. E até a próxima edição do programa Conhecendo a Química na UFVJM. Tchau! Tchauzinho.